Olá, seja bem-vindo, bem-vinda ao programa Educa Floripa. A partir de hoje, nós teremos um encontro marcado, um espaço onde vamos conversar sobre educação de base, ou seja, onde tudo começa. A gente sabe que educação é uma das áreas mais essenciais para o desenvolvimento da sociedade e é um instrumento de transformação. É por meio da educação que aumentamos as chances de crescimento individual. E não estamos falando somente de desenvolver habilidades para que no futuro crianças e adolescentes tenham maiores chances no mercado de trabalho, não. Estamos falando de desenvolvimento humano, senso crítico e cidadania. E hoje, para esse primeiro programa, o programa de estreia, nós convidamos aqui o secretário municipal de Educação de Florianópolis. Seja bem-vindo, Maurício Fernandes Pereira. Tudo bem? Tudo bem, obrigado, Duran. Uma alegria estar aqui com você para a gente falar daquilo que eu não tenho dúvida que é o mais importante em uma sociedade, que é a educação. A educação desde a criança que vai para uma creche de 4 meses até 90 anos, como nós temos em Florianópolis, que são as nossas queridas, né, da EJA, da Educação de Jovens e Adultos. É na educação que a gente planta as sementes para colher no futuro, né? A gente rega sonhos, esperança, e essa esperança, esse sonho se transforma no futuro em vidas melhores, transformação social, alegria. Então, estar aqui com você para falar um pouco sobre isso. Tenho certeza que o papo vai ser muito bom. Secretário, antes da gente começar aqui a nossa conversa, eu quero chamar um quadro muito bacana, que é o quadro Minha Escola. A gente vai conhecer o NEIM da Costeira do Pirajubaé. Vamos lá? Eu sou a professora Ana Rosa e hoje eu vou apresentar o NEIM Costeira para vocês. Vem comigo. Nós, aqui no NEIM Costeira, temos 115 crianças, no momento, matriculadas, né, nos turnos matutino, vespertino e algumas crianças integrais. Nós atendemos o grupo 2, 3, 4, 5 e 6. Nós somos em 34 funcionários para atender as crianças, né, dentro desse período que eles estão aqui conosco, que funciona das 7h30 da manhã às 18h30. Aqui, ao meu lado esquerdo, nós temos a horta, um espaço para as crianças brincarem, explorarem também. Depois nós temos o palco, onde nós costumamos fazer os nossos teatros, os nossos eventos de contação de história. Também aqui nós usamos, às vezes, para as crianças brincarem, temos algumas pistas desenhadas ali no chão, amarelinha. E quando é uma data diferenciada, a gente costuma fazer o nosso restaurante, onde a gente traz as mesas aqui para fora e coloca o nosso buffet aqui e nós compartilhamos todos o horário da refeição. Aqui é a nossa cozinha do NEIM. Aqui é onde são preparadas todas as nossas refeições. Essas são as nossas cozinheiras, são tímidas, mas cozinham com um amor, fica tudo uma delícia. As crianças amam a comida delas. Todo o nosso cardápio vem encaminhado do setor de nutrição da prefeitura, né? Aqui as meninas preparam e depois é servido lá no refeitório. Nós temos 4 alimentações aqui dentro do NEIM. As crianças chegam, a gente tem uma refeição no início da manhã, depois, mais próximo ao meio-dia, nós temos o almoço. No início da tarde, nós temos um outro lanche e no final da tarde, nós temos a janta. Aqui é a nossa secretaria, né, onde, quando precisamos de alguma coisa, a gente vem aqui solicitar. Aqui ao lado, nós temos a sala dos professores, que fica mais ao fundo. E aqui a nossa biblioteca, que nós estamos reestruturando, né? Nós vamos reestruturar. A gente tem alguns materiais, essas caças são do projeto que a gente tem no final do dia, final de tarde, onde a gente divide para os grupos de interesse, daí as crianças ficam e são oferecidas atividades diferenciadas, né, após as 5 horas. Aqui nós temos alguns livros, né, alguns títulos, algumas revistas que a gente utiliza com as crianças. Aqui também temos mais livros e agora no segundo semestre nós vamos dar continuidade ao nosso projeto de empréstimo de livros para as crianças, que a gente teve que dar uma parada devido à pandemia, a gente não estava podendo, né, fazer o projeto funcionar. Então agora no segundo semestre nós vamos
revitalizar esse projeto novamente. Aqui nós temos, no hall de entrada, esse outro espaço para as crianças estarem brincando, né? Temos também essa estante aqui, que é um projeto que a gente criou de leitura para todos. São livros, alguns infantis, na sua maioria, mas também tem alguma coisa de história da ilha, como esse aqui, que é Caminhos do Divino, que fala sobre a história, né, do divino aqui na ilha. São livros que as famílias podem pegar emprestado, eles catalogam, daí ali na secretaria, levam, leem, e quando eles terminam, eles devolvem. Aqui ao fundo daí nós temos todas as salas de atendimento, né? Tendo mais um espaço aqui para as crianças brincarem. Depois temos o parquinho de areia aqui. E ao fundo, atrás das salas de atendimento, nós teremos o parque maior. Esse é o nosso NEIM Costeira. Espero que vocês tenham gostado e se quiserem vir conhecer, fiquem à vontade. Vamos falar um pouquinho aqui do nosso programa do Educa Floripa. Onde nasceu essa ideia, secretário? Como nasceu? Olha, nasceu na perspectiva de que a educação, ela se faz no chão da escola, como a gente fala. E o chão da escola precisa ser trocado, experienciado, mostrado para todos. Então a educação se faz com mostrar experiências exitosas, experiências desafiantes. Então o Educa Floripa nasce disso, de a gente poder mostrar o que a gente está fazendo em Florianópolis, coisas boas, para motivar, que é um motivo para a ação, para que os nossos professores, os nossos profissionais de educação possam continuar fazendo e fazendo cada vez mais. E também, Duran, para mostrar que educação transforma vidas. Educação faz com que aquela esperança, aquele sonho que as crianças têm, um dia se transforme numa realidade. Então, nasce dessa perspectiva, mostrar para a sociedade o que Florianópolis vem fazendo na área de educação. Como é que secretariar, dirigir, né, todo esse processo, sendo a educação um pilar, né, da nossa sociedade? E como é que é isso, o dia a dia de um secretário de educação, comandando todos esses atores, aí, todas essas pessoas, professores, merendeiras, secretários, diretores, como é que é isso? Eu diria que é uma grande alegria, porque você ter a possibilidade de administrar a educação de Florianópolis, na verdade é uma honra, é uma grande alegria. Hoje nós somos 38 escolas, nós somos 85 creches, quase 40 mil personagens e atores principais, desde as crianças de 4 meses que entram na creche, chamamos de NEIM, Núcleo de Educação Infantil, até a nossa EJA, Educação de Jovens e Adultos, onde lá nós encontramos pessoas com 90 anos, com 92 anos, estudando, né? Buscando sonhos. Então é uma grande alegria. Hoje nós temos 5.711 profissionais de educação, e o nosso orçamento do município, mais de 500 milhões de reais, acaba sendo muito maior do que a maioria das cidades de Santa Catarina. Então eu diria que é uma alegria e uma oportunidade extraordinária de a gente poder ajudar e transformar a vida das pessoas. Na sua opinião, Florianópolis caminha bem para um futuro promissor no que se refere à educação? Eu não tenho dúvida. Hoje, Florianópolis, nós chegamos na prefeitura em 2017, na gestão do prefeito Jean Loureiro, hoje estamos na gestão do prefeito Topázio. Todos os dois têm uma visão muito positiva da educação. E eu tenho muito orgulho de dizer que estou trabalhando com 2 dos melhores profissionais para fazer a gestão de um município. Todos os 2 valorizam muito a educação. Então hoje Florianópolis caminha muito para termos uma educação de primeiro mundo, se já não temos. Hoje a prefeitura disponibiliza nas nossas creches e nas nossas escolas o que nós temos de melhor em termos de infraestrutura e tecnologia para os nossos professores. Falando de escola, todas as nossas escolas têm data show, laptop, laboratório de ciências que funciona, aula de robótica, aula de música, aula de artes, internet que funciona. Então a infraestrutura é muito boa. Então tudo aquilo que está à disposição do professor no mundo, nós temos à disposição. Recentemente eu fui
ao nosso velho continente, a nossa pátria-mãe Portugal, e lá teve uma palestra com uma holandesa conhecida, dizendo que era uma grande referência na educação. Assistindo aquela palestra, eu assim, nossa, o que ela está dizendo aí que está acontecendo na Holanda, que está acontecendo em Portugal, está acontecendo em Florianópolis. Aquilo me encheu de orgulho e tem que encher de orgulho os florianopolitanos também. Muito bem. Bom, voltando um pouquinho ainda na estrutura, hoje a Secretaria Municipal de Educação, ela tem algumas diretorias, né? Sim, nós temos 5 diretorias. Nós temos uma diretoria de educação infantil, uma diretoria de educação fundamental, uma diretoria operacional, esse é o nome, que cuida de toda a parte administrativa, compras, pagamentos, uma diretoria de planejamento da nossa rede, que cuida basicamente das nossas matrículas e do planejamento futuro de abertura de novas escolas e creches, e uma diretoria de gestão de pessoas, que cuida de toda a parte de pessoal, que são os nossos 5.711 profissionais. Muito bem. A gente vai dar uma pausa aqui na nossa entrevista. O senhor falou agora há pouco sobre robótica, né? A tecnologia está presente desde cedo, né? Nas crianças e nas famílias. E a gente foi conhecer um projeto de robótica muito legal na Escola Básica Municipal Maria Conceição Nunes. E a gente vai conferir agora juntos no Educa Floripa. Duran, a gente está na Escola Básica Municipal Maria Conceição Nunes e a gente veio conhecer o projeto de robótica. Segundo o cartaz aqui, para a gente chegar lá no projeto, a gente tem que seguir as setas vermelhas. Vamos lá? Professores me contaram que a aula de robótica ajuda a desenvolver o raciocínio lógico, a concentração e foca na solução de problemas, mas que isso não acontece no mais absoluto silêncio. É só abrir a porta da sala para ouvir o borbulhar de ideias. Acredite, aqui o movimento é organizado. Eles estão em pleno processo criativo. Foram divididos em grupos, nos quais cada aluno exerce uma função. Tem líder, administrador, construtor e programador. Nicolas, me conta o que um administrador faz. O administrador, ele pega as peças para o construtor montar o robô. E daí, o administrador é o único que pode pegar as peças para o construtor montar. O líder manda eu pegar as peças. E eu pego e dou para o construtor. E lá, o construtor vê lá no tablet onde coloca as peças. Essa, na verdade, é a nossa segunda aula. Na semana que vem, eu vou trocar o meu serviço, eu não vou ser mais administrador. Um trabalho em equipe, onde, através da atividade proposta pelo professor, eles aprendem a construir e programar um robô. A professora me explicou que cada semana, cada um tem uma função e que a cada aula eles precisam desenvolver um protótipo. Isso ajuda a pensar na linguagem computacional mesmo. Sim, essa linguagem computacional, nas primeiras aulas eu mostrei para eles que conceito de pensamento computacional, que é a forma que o computador pensa. Até um aluno me disse outro dia assim, professora, mas então o computador é burro e a gente é inteligente. Ele relatou para mim, sabe? E daí eu disse, é mais ou menos isso, porque para o computador funcionar, precisa da inteligência do homem digitando um passo a passo das funções que o computador tem que fazer. A gente faz automaticamente as coisas, porque a gente aprendeu e se tornou automático. Para o computador não é assim, precisa do passo a passo inicial para que ele consiga fazer as coisas. E eles aprendem isso aqui. E aprendem. Aprendem a fazer toda essa programação. E isso vai fazer a diferença entre eles desenvolverem o protótipo e o protótipo funcionar ou não, porque eles têm que pensar dessa forma, no passo a passo, para que no final o robô funcione. O método de ensino faz com que os alunos questionem, pensem e procurem soluções. Bom, eu estou aprendendo na robótica como fazer,
robô. A gente já conseguiu até programar ele, já estamos conseguindo. Já conseguimos montá-lo e isso é muito bom. E já estamos agora colocando quase a música para ele cantar ou dizer. E antes dessa aula, você tinha alguma noção de como fazia isso? Não, eu já tive uma vez em outra cidade, mas praticamente ninguém mais de eu aqui na sala teve. Os ensinamentos sobre robótica e o desenvolvimento de competências podem abrir portas para, quem sabe, formar futuros programadores. Aqui eles aprendem o trabalho em equipe, a conviver com o outro, a colaborar com o outro. Certamente. Essa influência para eles, e também não só esse trabalho em equipe, de saber que eles vão ter um cargo e cargos, mas eu enfatizo também que o desenvolvimento deles numa área profissional, tecnológica, eu mostro para eles que pode ter vantagens de futuro nessa nossa era tecnológica. Enfatizo para eles que hoje eles estão aprendendo a programar com desenhos, com blocos. Amanhã isso vai se facilitar muito se eles quiserem ser um programador, um desenvolvedor de games, de outros softwares, de outras coisas, porque eles já vão ter a parte de lógica e a parte de básico. Então isso vai facilitar para eles também, depois para conseguir buscar uma faculdade da área, algum curso especializado, profissionalizante na área de tecnologia, vai ajudar e facilitar para eles também. E não é só por aqui que aulas como essa acontecem. Escolas de ensino da rede municipal foram equipadas com material didático, kits de robótica, tablets e acesso à plataforma digital integrada para estimular os alunos. Sim, eu estou gostando. Meu sonho é ser um cientista quando eu crescer. Parabéns aí à Escola Básica Municipal Maria Conceição Nunes, lá no Rio Vermelho, por esse projeto de robótica que também, secretário, acontece em outras unidades escolares, né? Isso, o projeto de robótica acontece em todas as nossas escolas que nós temos o Fundamental 2, ou seja, do 6º ao 9º ano. E é muito importante a robótica. Durante muitos anos eu falo o seguinte, a gente aprende mais fácil e faz mais sentido e significado para a criança quando a gente aprende pegando, quando a gente aprende fazendo, quando a gente aprende mergulhando. E aqui vai o exemplo da natação. Quando a gente vai aprender a nadar, o professor não reúne os alunos e diz assim, vamos agora dar uma aula sobre como nadar. Não, não. O cidadão diz, mergulha aí e começa. A educação precisa ser assim também na sala de aula. Eu falo isso há muitos anos, Duran. Eu chamo isso de educação do mundo real. O que é educação do mundo real? É a prática. E a robótica é isso. A robótica é o cidadão aprender fazendo. Aprendendo ver a coisa do nada e daqui a pouco eu tenho um robô, eu tenho uma máquina, né? E daquilo ali eu posso aprender matemática, linguagem, muitas coisas. Então o projeto de robótica é novo na nossa rede e a gente está muito contente com ele, porque é aprender fazendo. O cidadão nunca mais esquece. Aprender escutando, ele esquece 10 minutos depois do professor parar de falar. Educação se faz gerando significados. Significados. E os significados se dão pela prática, não pela teoria. E aí, Duran, eu poderia dizer o seguinte, sou professor com muito orgulho, Duran, desde o século passado da Universidade Federal de Santa Catarina. Eu recebi, agora estou afastado para a secretaria, os estudantes que saíram do ensino médio. Eu dava aula na primeira fase do curso de administração. Os meus alunos primeiro tinham a prática, para depois ter a teoria. Eu dava aula de planejamento, organização, controle e direção. Primeiro, eles iam para uma empresa, para ver como é que aquilo funcionava lá. E aí depois eu mostrava a teoria. Fazia muito mais sentido. O senhor tem uma visão bastante interessante que foi a pandemia. Esquecemos a pandemia. Vamos olhar para frente. É a questão, é o princípio da tecnologia, vamos olhar para frente, vamos desenvolver e agora vamos com um novo ciclo. Como é que é isso aí hoje na secretaria? É que eu entendo, Duran, que a gente tem que entender a palavra contexto. E muitas vezes as pessoas pegam o contexto e botam pretexto.
Por isso que eu tenho uma crítica um pouco à pandemia. Todo mundo fica dizendo assim, a pandemia já foi. Tudo é culpa da pandemia. Já era, tudo é culpa da pandemia. E como a pandemia acaba não fazendo mais nada. Eu tenho que entender como foi o contexto da pandemia. Não pode ser um pretexto para dizer que agora não pode, agora não dá, agora é mais difícil. A pandemia foi real, o mundo parou, as escolas fecharam. Quando a gente for estudar história daqui a 50, 30 anos, alguém vai parar para pensar que nós fechamos escolas ficaram fechadas, meses fechados. Ninguém vai conseguir imaginar como pode fechar a escola. Tá? Então a pandemia foi real. A gente tem que aprender com essa experiência e desenvolver novas habilidades, novas perspectivas para avançar na educação. Não tenha dúvida que criança, muito tempo em casa, fechada, trancada, os pais, aumentou violência doméstica, aumentou uma série de questões. As crianças mudaram, os pais mudaram. E o mais bonito, Duran, os pais conheceram os seus filhos. A pandemia teve o lado bom, que tinha muito pai que nem sabia que tinha filho. E ele descobriu que em casa ele tinha filho, porque ele saía de manhã... Teve que se reinventar, né? Saía de manhã, chegava à noite e não convivia com o filho. E no final de semana ele dava desculpa que estava cansado, tinha que descansar. Bem, ele também foi trabalhar em casa e ele reencontrou a sua família. Teve alguns, inclusive, que descobriu que era casado há 20 anos, entendeu? Descobriu essas coisas. Então, a pandemia, eu sempre, eu gosto, não gosto dessa palavra sempre e nunca, mas vou usar aqui. Eu sempre gosto de olhar o lado bom da vida, entendeu? Então, a pandemia, ela nos mostrou muitas coisas. Primeiro, professor é insubstituível. Segundo, a família precisa valorizar cada vez mais o papel do professor. Terceiro, é na família que a gente faz uma escola vencedora. Quando o pai, quando a mãe, nos dias que a criança chega em casa, e todo dia chega, perguntar como foi a aula, o que você aprendeu, o que aconteceu de diferente, faz com que a escola não feche às 5h30, quando o pessoal vai embora para casa. O que é a escola? A escola é um momento da vida da criança, mas a escola é a vida. Então, eu acredito que a pandemia nos ensinou muitas coisas. Nos trouxe problemas, não tenha dúvida, porque algumas crianças desenvolveram questões que eu não tenho nem qualificação para tratar, sobre questões psicológicas, irritabilidade, tudo isso. Mas as coisas vão colocando o seu devido lugar, né? E a gente tem que aprender com essa pandemia. Agora, a vida sempre terá desafios. Nós vamos ter daqui a pouco uma outra pandemia, um outro desafio, e a gente tem que aprender com tudo isso. Vida que segue, né? Vida que segue, e repito, não pode ser pretexto. Entende o contexto, desenvolva novas habilidades, estratégias para manter a escola aberta e a vida com muita energia. Rapidamente, secretário, antes da gente chamar o próximo quadro aqui, a pandemia trouxe uma nova maneira de ensinar? Eu não tenho dúvida, porque o Educa Floripa, ele teve uma versão na TV, na Câmara de Vereadores. Registro meu agradecimento aos vereadores que possibilitaram a gente ir para um canal de TV naquele momento. A gente foi para a internet, a gente teve uma plataforma educacional e que inclusive está no ar até agora. Então, ela desenvolveu novas formas de ensinar. E o professor, aquele que muitos diziam que usava sempre a mesma estratégia de dar aula, ele teve que aprender. E foi muito bom também para o professor, porque teve professor que dizia o seguinte: eu não tenho como dar aula na frente de um computador, eu não sei. Ele não teve alternativa, ele teve que aprender. Acabou, e todos nós aprendemos. Então, ele descobriu muitas vezes habilidades que nem ele sabia que tinha. Por isso que é bom o desafio da vida. Eu digo sempre que a pressão e o desafio é uma dádiva. Se você não vive pressionado ou desafiado, você não gera novos aprendizados. Não sai do lugar. Não sai da zona de conforto. É isso aí. Bom, secretário, no início da nossa conversa, a gente falou aqui um pouco da estrutura da Secretaria Municipal de Educação e é uma secretaria feita por gente, né? São 5.711 sabe, profissionais. um número perfeito. Bom, a gente tem um quadro aqui no programa, está estreando hoje também, que é o Lado B. Hoje a gente vai mostrar uma professora que usa habilidades que aprendeu ainda pequena para motivar seus alunos dentro de sala. Vamos conferir.
Eu sou professora há quase 20 anos, comecei em 97 a trabalhar na área do magistério e a minha segunda opção que eu faço é o artesanato. Eu faço desde os meus 8 anos de idade. Eu aprendi com a minha tia, com a minha avó e comecei a gostar de costurar e trabalho até hoje. Eu gosto muito de trabalhar com artesanato, mexer com pano, com a tesoura, ter ideias criativas. Também bonecas negras, porque hoje ainda não tem no mercado, principalmente bonecas de pano, que as crianças gostam e se identificam muito com as bonecas negras, porque eu tenho também na sala de aula crianças, meninas, né, que são negras e hoje existe muita boneca loira, ruiva, mas negras ainda nem tanto no mercado e nem tanto principalmente de pano, né? E faço também fantoches pedagógicos para as crianças poderem brincar. Fantoches que são de dedoche, fantoches de mão. Eu trago para a sala de aula e eles brincam. Eles brincam bastante, eles gostam. Conforme eles vão buscando, procurando me perguntar e eu vou olhando, vou vendo o que eles têm interesse, a partir daí eu vou criando. Eles gostam muito da parte do lúdico, da imaginação, da criatividade que surge de uma pequena coisinha, de um pequeno objeto, um desenho e dali daquele desenho eu vou criando os personagens, né? Eles vão falando e aí um exemplo é tipo, um monstro. E aí como é que é esse monstro? Eu vou perguntando, ele tem 3 olhos. E eu disse, então quem sabe pegar o feltro, recortar de forma que cria um monstro que tenha 3 olhos, enfim. E aí vai surgindo as cores, vai surgindo as formas. Eu uso a tesoura, eu uso cola, fita, botão, fibra para poder encher os bonecos. Parabéns aí à professora Magda Maria Ramos, né, mostrando o seu lado B. Secretário, o senhor tem um lado B? Faz alguma atividade fora aí do seu dia a dia, não? O meu lado B que eu adoro, sozinho, é ler jornal e revista. Mas, via de regra, o meu lado B é com a família. Eu tenho 3 filhos, uma esposa maravilhosa, e o meu lado B é andar de bicicleta, caminhar, passear com o cachorro, tudo com eles. Então, meu lado B é estar sempre com eles, à noite ou no final de semana. E principalmente no final de semana, que a gente curte demais a cidade de Florianópolis. Por sinal, tem coisas maravilhosas na cidade de Florianópolis para a gente fazer. O pessoal pensa que é só praia, né? Somente caminhando e andando de bicicleta que a gente vê, descobre coisas, Tem né? muitas trilhas que a gente pode fazer, inclusive lá no nosso Educa Floripa, no portal educacional do site da prefeitura, tem várias trilhas que nós fizemos na época da pandemia. Trilhas lindas, maravilhosas. Por exemplo, não sei se vocês sabem, Florianópolis tem uma caverna. Poucas pessoas sabem que Florianópolis tem uma caverna lá no Pântano do Sul. Para chegar tem até que escalar um precipício lá, que a gente foi com muita segurança. Convidar o senhor para ser secretário de turismo, vai também, né? Porque você conhece alguns pontos aí. Foi muito legal. Então, meu lado B é com a família. Muito bem. Secretário, a gente já está com o tempo bem apertado, chegando no finalzinho aqui. Rapidamente, quais são os desafios aí da Secretaria Municipal de Educação de Florianópolis para os próximos anos? Um desafio fundamental que nós vencemos, a fila de creche. 2017, 3.872 crianças na fila. Hoje uma fila, no dia de hoje, praticamente zerada, tem 200 crianças na fila, mas tem 3.000 vagas à disposição. A maioria dos municípios tem uma fila gigante, inclusive os nossos vizinhos aqui têm. E o desafio futuro é avançar nisso tudo. Nós criamos as escolas do futuro, são 4 escolas hoje, vamos inaugurar mais nos próximos anos e avançar na educação infantil para termos mais creches do futuro. Hoje temos uma, onde o mergulho tem que ser na tecnologia, pautada numa questão pedagógica. Então, palavras como aquilo que você falou no início do nosso programa, pensamento crítico, comunicação, colaboração, tecnologia, inovação, criatividade, empregabilidade futura e empreendedorismo. Esses são os desafios que a educação precisa vencer nos próximos anos e nós vamos aprofundar muito isso na nossa gestão à frente da Secretaria. Secretário, obrigado pela entrevista. Foi uma honra, Duran, estar com você. Um bom papo. Obrigado.
É isso aí. Hoje nós conversamos com o secretário municipal de Educação, Maurício Pereira. O programa Educa Floripa fica por aqui, mas amanhã nós estamos de volta. Até lá!